Sejam muito bem-vindos ao nosso ATJcast, o podcast de jovens e adolescentes da Igreja Evangélica Aliança com Deus. E hoje nós estamos aqui na presença especial, é um podcast muito especial, uma honra receber vocês. Nós estamos aqui com a CNC, tá? Nós vamos apresentar, mas antes eu quero apresentar os meus co-hosts aqui. Nós temos a nossa líder de teatro, a Stephanie, que vai nos acompanhar. Temos aqui o nosso líder de jovens também que está junto conosco, o Gustavo Drummond. E também nós temos as meninas da CNC. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês e aí a gente vai conversando e batendo um papo, tá bom? Então vamos começar com a Stephanie. Rebeca. Giovana, muito bem. Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que a gente está muito feliz. É uma honra receber a CNC aqui na nossa igreja. Dizer particularmente, eu já fui líder de teatro e sempre foi um sonho nosso particular em ter uma apresentação de vocês aqui na nossa igreja. Então, assim, a gente está caminhando para, de fato, uma realização de uma segunda vez, né? Ter vocês aqui na continuação da peça. E a gente vai decorrer no nosso assunto. Eu queria passar um pouquinho para o Gustavo, para ele falar um pouquinho também da nossa juventude, o que a gente tem de expectativas, tá, para o espetáculo. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente que agradece. Gente, sejam muito bem-vindas. O Thiago falou um pouco do que era o nosso sonho e hoje é uma realidade, né? Sou suspeito para falar porque eu entreguei minha vida a Jesus por conta de uma peça, né? Nem lembro qual era a peça, mas... Peça de Mãos Vazias. Isso. Fiquei com medo de ir pro inferno, horrível com essa peça aí. E aí aceitei Jesus, estou aqui até hoje, né? Sejam muito bem-vindos. É a segunda vez que vocês estão vindo aqui. E a nossa juventude, nossos adolescentes estão muito mais ansiosos para essa segunda apresentação de vocês. Tenham certeza disso. Glória, amém. Glória a Deus. Tá expectativa. Amém. Vai ser incrível, em nome de Jesus. E aí, gente, o que vocês estão achando dessa turnê de vocês, né? Como é que funciona essa dinâmica tão agitada, né? De ir em várias igrejas. Como é que tá sendo esse período aqui em Manaus? Pode fazer? Pode falar minha xará, gente, Stephanie. Bom, tá sendo muito especial, né? Principalmente pra mim, porque eu estive em Manaus em 2012. Foi minha primeira viagem missionária. Olha aí. E aí só que eu fiquei com os ribeirinhos, né? Então, eu não estive pela cidade. Então, assim, voltar para o Amazonas, mas numa realidade diferente, e agora com a companhia NC, que eu entrei nesse semestre, né? É muito bacana, porque eu sempre quis também levar o evangelho através da arte. Eu já fazia isso antes, né, como missionária, mas eu nunca estive dentro da companhia. Então, tem sido bem especial esse período de turnê, esse período de cada dia a gente estar numa igreja apresentando. É uma bênção ver o que o Senhor está fazendo, né? Muito legal. E vocês? Então, para mim, é um cumprimento de uma profecia. Do ano passado, não, do semestre passado, o Senhor me deu uma palavra que Ele me levaria para o outro lado. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, o que seria, né? Eu pensei que era já fora, mas eu estava em Pernambuco, no Nordeste. E se você ver no mapa, é totalmente do outro lado. E eu falei, meu Deus, quando saiu o meu destino, eu falei, entendi, Deus. Então, eu estou ainda na expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, nessa região, e eu sei que existem muito mais coisas que o Senhor vai fazer e já está sendo muito especial, como a Steph falou, é uma correria, a gente está assim, impressionado com o calor daqui, gente, é quente. É quente, o calor daqui não brinca não, mas as pessoas também são muito calorosas, né, a gente tem sido muito bem recepcionado também, muito amor, com muito carinho, e estamos muito gratos por esse tempo e realmente consagrando ao Senhor, e vamos ver aí o que o Senhor tem para fazer. Amém. Para mim também é algo que eu já estava orando no início do ano. Eu lembro que no primeiro semestre eu estava orando para vir para o Amazonas, né, gente? Faz muitos anos que eu saí do norte. E aí eu orava, falei, Deus, me leva para o Amazonas, me leva para o Amazonas. E aí fui para o Rio Grande do Sul. Foi uma bênção, a turnê lá, foi maravilhosa. E aí, quando chegou o segundo semestre, que saiu o resultado das equipes, que eu vi lá, Equipe Amazonas, a minha fotinha lá,
Eu dei um salto da cama, gente, foi maravilhoso. E eu tenho tido muitas expectativas, assim, em Deus e tudo aquilo que Ele vai fazer, tudo aquilo que Ele tem feito, assim. Também tô bem surpresa com o calor daqui, né? E outra coisa que me deixou muito surpresa é o trânsito. Sim. Gente, Pesado, né? quando eu falei, gente, eu tô me sentindo em São Paulo? Pesado. É isso? Mas tem sido incrível, assim, tem sido uma temporada maravilhosa. Tem 15 dias que a gente tá aqui também, né? Faz pouquinho Mas a gente tempo. já viveu muita coisa em 15 dias, tá? Verdade, a rotina é bem Muita intensa. coisa. Bem intensa. Vocês comentaram aí que é um sorteio, um resultado, alguma coisa. Como é? A gente teve, né, 2 meses atrás? Isso é, na verdade, em março, Março. dia 29 de março, teve uma apresentação aqui, que foi a primeira parte da peça. E era uma outra equipe. Então a gente tem até curiosidade para entender como é que funciona essa dinâmica de vocês, da companhia. Sabe que a companhia hoje ela é enorme, né? Ela consegue atingir o Brasil inteiro. E como é que funciona isso para vocês? Então, a gente é em torno de 100 missionários, mais ou menos? Agora, nós estamos em torno de 100 missionários. E aí, todo ano tem a divisão das equipes, né? E todo semestre também acontece isso. E aí, eles vão muito de acordo com a característica de cada pessoa ou as demandas também. Tem vários fatores, né, que vai juntando. Aí, eles avaliam os perfis, precisa ter uma pessoa que dirige. Em cada equipe precisa ter uma pessoa que ministra, que canta, enfim. E aí eles vão formando as equipes. Precisa ter um homem em cada equipe, importante, né? Pelo menos um homem em cada equipe. Então, eles vão formando de acordo assim. Agora, para onde vai? Aí o nosso líder, ele ora ao Senhor e vai direcionando. Então, a gente não escolhe aonde nós vamos servir. Então, tem as equipes que saem em turnê e tem a equipe base, que fica servindo na nossa base, ali nos projetos que acontecem ali. E na cidade que está a nossa base, que é Ibiúna, é o interior de São Paulo. E nós temos o teatro em São Paulo também, o nosso teatro, onde acontecem os musicais. E várias coisas vão acontecendo ali. Tem as conferências e tudo mais. Então, a gente tem que estar com o coração disponível para servir aonde o Senhor nos enviar, assim. Então, a gente não escolhe. Realmente estamos aqui para servir, seja em qualquer lugar. Mas o Senhor, ele tem, né, um lugar para cada um direcionamento para cada fase, para cada estação. E o Senhor, ele cumpre. E não é necessário a gente falar assim, não, eu quero ir para cá. Não, se for dos planos do Senhor, isso vai acontecer. Não é por força, é pelo Espírito Santo. Então, isso é muito legal, porque é realmente guiado, assim, pelo Espírito. E o seu coração tem que estar aberto. É isso. E acontece de repetir o time? Olha, é muito difícil. Raramente. Acontece de repetir estado, exemplo. Semestre passado veio uma moça que ela já tinha vindo para Manaus. Então pode acontecer de repetir eu novamente para o Rio Grande do Sul, talvez. Mas é muito raro. Porque o ministério ele é muito rotativo, né? Como a Rebeca falou, a gente é muito rotativo. Então, no início do ano entra novos voluntários, no meio do ano geralmente também tem entrado os novos voluntários. Então, é sempre muito rotativo, sempre mudando pessoas, saem pessoas, entram novas pessoas. E tem pessoas que caminham com a gente já durante muitos anos. Legal. Eu fico pensando assim, como deve ser o processo de você largar tudo que você tem, carreira, sei lá, tudo, né? A sua base ali para entrar numa companhia que vai te jogar para outro lado do país por um tempão e tal. Como é que é, assim, essa dinâmica para você, essa experiência? Vocês já eram missionários antes de entrar para a CNC? Como é que foi? Olha, particularmente, e também, acho que pela grupo também, né? Mas falando a primeira parte, né? É um desafio, mas quando a gente entende o nosso chamado, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, isso é leve, porque aí a gente sabe que está no lugar onde deveria estar. Então, não importa, por exemplo, se, que nem agora, eu estou na CNC, mas eu já estive em Manaus, já estive no Chile, na Bolívia, no Quênia, e tanto enviada pela igreja local, como também por outra organização. E aí eu fui, nesse tempo também, adquirindo experiências, não só como cristã missionária, mas para a vida. Então, assim, o processo de você entender o chamado e o propósito, ele tem os seus desafios, mas é uma bênção, porque você fala, uau, eu estou fazendo a vontade de Deus e vamos lá. E você
tem uma força para fazer tudo isso. Até quando você não se sente forte, você tem uma força do Senhor. Mas também tem um lado do desafio que deixar tudo entra no ponto de, opa, preciso falar para os meus pais. Preciso, às vezes, que nem, né? A Rebeca namora também. E agora, como que vai ser isso com o namorado? E outras coisas, como, por exemplo, no meu caso, eu sou arquiteta. Então, eu tinha voltado do Quênia no ano passado, e eu estava num novo tempo da minha vida, onde eu estava trabalhando na Casa Cor, que era um lugar que o Senhor abriu uma oportunidade, e dali estavam abrindo outras oportunidades, porque eu tenho também meu CNPJ. E aí, nisso, eu justamente parei, de uma forma intencional, e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta intencional agora, se isso faz parte desse plano nessa estação, nesse momento da minha vida, ou se eu estou equivocada, porque eu posso ir para onde for com o meu CNPJ também. Então, assim, o Senhor, ele vai encaixando as coisas, né? E aí, contar para a família nunca é tão simples, né? Porque a família, geralmente, eles colocam a gente numa caixinha, mesmo sabendo que a gente já tem um chamado missionário, às vezes já vive isso há anos. Mas o Senhor também cuida do coração deles e dá direcionamento para como a gente fala. Então, isso vai sendo leve e eles vão entendendo, sabe? Às vezes ligam e falam, você tá comendo, você tá dormindo. E às vezes a gente não tá. Mas mesmo assim, o Senhor tá tudo bem. E aí eles vão entendendo, sabe? O Senhor sustenta. O Senhor sustenta. É muito legal. E assim, é muito bom ouvir vocês falando, porque assim, a gente vê a satisfação, né? A gente consegue ver nos olhos de vocês a alegria de que vocês estão, de fato, cumprindo um propósito que está no coração de vocês. E isso é muito inspirador, assim, pra gente colocar isso pra juventude hoje, pros jovens e adolescentes olharem para vocês e verem que, caramba, eu consigo, de fato, ter uma vida plena, satisfeita, cumprindo o chamado de Deus. Porque o que a gente identifica hoje na juventude, principalmente, é aquela galerinha aí que está indo para a faculdade, e a gente sabe que hoje há um grande conflito em relação a isso, sobre você servir a Deus como um verdadeiro cristão e você servir a si através de uma carreira, através de projetos, e você identificar isso em outros jovens, onde a gente de fato pode viver um chamado genuíno. Para mim, assim, isso é inspirador, e a gente aqui nesse podcast poder registrar isso e mostrar para os outros jovens que é possível, e que é possível fazer isso de forma plena e satisfeita, como a gente está vendo nos olhos de vocês, é muito legal, né? Eu fico muito emocionado, assim, porque eu quero puxar já para o assunto da arte em si também, porque eu quero entender como é que surgiu a arte na vida de vocês, o teatro, né, o que moveu vocês para essa determinada área, e principalmente como foi, assim, em que momento vocês encontraram Jesus, né? Se vocês nasceram ou não em um lar cristão, mas assim, onde foi que houve esse cruzamento entre o evangelho e a arte? A gente pode começar com a Giovana. Mais perto, Olha, mais do ladinho, né? Pra mim, eu comecei muito nova. A missão, na verdade, na minha vida, eu comecei muito nova. Mas eu só saí daquele ambiente, família, 4 paredes, já velhinha, né? Assim. Mas eu tinha 14 anos, quando eu tive a minha primeira experiência, tipo, missionária, de sair, fazer, assim, um trabalho evangelístico em comunidade, em uma aldeia. E foi nesse mesmo período também que eu tive envolvimento com a arte, né? Eu vim de uma igreja que tinha trabalhos e projetos artísticos de evangelismo de rua. A gente se caracterizava, fazia teatro nas praças, fazia portagens de circo. Então, eu aprendi a fazer tudo isso nessa época. E eu tinha um líder muito ativo, né? E ele também era um cara, assim, que admirava muito a CNC. Na época era Jeová Nissi. E ele falava assim, nossa, a gente tem que fazer peças do Jeová Nissi, a gente tinha que fazer isso. Então, ele tinha como inspiração o Jeová Nissi. E nós tínhamos eles como uma grande referência, temos até hoje, né? E aí eu lembro que nessa época, os meus pais também a minha família sempre foi muito ativa no meio artístico, assim, de fazer peças. Meu pai, minha mãe, fazia teatro comigo, minha mãe fazia papel de vilã, e eu gritava com ela, meu Deus, em nome de Jesus, perdão, Deus, tô gritando com a minha mãe. Mas era bem assim, sabe? E aí eu lembro que em
2016, acho que foi 2016, foi quando nós recebemos a primeira vez uma equipe da companhia na minha igreja. Foi tipo assim, uau, gente, a CNC tá na minha igreja. Tava muito feliz na época. E aí eles estavam com uma peça refém, que era dos Três Palhaços. Eles foram lá, ministraram a peça e eu participei, assim, para receber a equipe, preparar a janta e tudo mais, e tudo ali pertinho, sabe? E foi muito legal. Eu lembro que nesse dia, eu olhei e falei, Deus, é isso que eu quero fazer. Eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu já sei. Quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer o Encontrarte, um evento que nós temos na nossa base. E era uma das portas de entrada para a companhia. Você ia para o Encontrarte, lá tinha uma audição, e através da audição você entrava na companhia. Eu falei, vou fazer a audição, vou entrar para o Giovanici e vou ficar lá. E aí, orei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Continuei. Quando eu fiz 18 anos, não fui para a CNC, o senhor falou que não. Tentei 2 vezes fazer Encontrarte e as 2 vezes deu errado. Tipo assim, aí eu falei, não, acho que Deus não quer que eu Mas faça. deu errado por quê? Porque foi reprovado, alguma coisa assim? Não deu certo. As minhas passagens não estavam dando certo, a minha inscrição não estava dando certo. Falei, não é possível, gente. Todo mundo que eu estava conversando estava dando certo e só o meu que não estava. Eu não achava passagem, não conseguia voo. Falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu fui orar e o senhor falou que não era tempo, sabe? E aí eu acalmei meu coração e fui viver a estação que o Senhor tinha para mim naquela época, né? Fui terminar meus estudos, fui estudar, me preparar, conhecer mais sobre o que eu queria da minha vida e tudo mais. E aí eu só fui, de fato, viver isso 12 anos depois, praticamente. Então, no caso, esse ano, né? Então, a minha primeira experiência missionária, missiológica, de sair, né? De fato, assim... não foi na CNC, foi na Jocum. Então eu vim de missões de Jocum, servi na Jocum durante muitos anos, já estou na missão durante muitos anos, mas na CNC esse é meu primeiro ano, entrei em janeiro e agora eu estou tendo a experiência, né? Tipo assim, eu olho para as pessoas assim e falo, nossa, é muito bom ter vocês, e eu fico assim, nossa, eu um dia estava nesse mesmo lugar recebendo, então é muito gratificante, né? As pessoas terem esse carinho pela gente e tudo mais, e eu me alegro muito, porque um dia eu estive nesse lugar e dizer assim, gente, aqui preparando para vocês e tudo mais. E é muito bom viver isso, sabe? Viver o chamado do Senhor. Você esperar no Senhor também é muito bom. Esperar o tempo certo, né? Hoje eu olho e vejo o quão necessário foi esperar em Deus, de estar vivendo isso hoje. Porque a Giovana, de 12 anos atrás, não ia saber lidar hoje com a rotina que nós vivemos, com uma vida que nós vivemos hoje, né? Então, foi necessário esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é necessário. Às vezes, ele é incompreensível, a gente nunca vai entender. Mas é necessário. Né? E é isso. Eu nasci em berço cristão e sempre me desenvolvi assim. E nas artes, eu comecei com a dança, na minha igreja mesmo, local. Eu sempre fui apaixonada por dança e no ministério de dança. E aí eu fui crescendo e eu era muito tímida, assim, de não conseguir ir numa loja e perguntar quanto que é isso daqui, você acredita? Eu era muito tímida, mas aí Deus foi trabalhando isso. Foi até um testemunho que eu tenho, mas deixa para outro rolê aí. E aí foi. Aí depois eu fui pro teatro também na igreja. Aí depois eu comecei a liderar a dança, depois o teatro. E aí teve uma peça que eu vi da CNC numa igreja lá de Itaquera, de São Paulo. Não sei se vocês conhecem Itaquera. E aí a igreja estava lotada, assim, aí eu e os meus pais ficamos no fundo, eu fiquei num cantinho, assim, e Deus falou comigo tanto naquela peça, mas eu não lembro qual era a peça. Eu sei que Deus falou comigo muito, e eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. E aí, quando acabou toda a ministração, eu orei dentro de mim, assim, eu falei, Deus, se o Senhor permitir, deixa eu pregar o evangelho dessa forma. Só que eu orei e esqueci, fui viver, né? Fui viver e tudo mais, me desenvolvendo na igreja, enfim. E aí, eu fiz a ETED da Jocum, primeiro. Já tinha essa questão de evangelismo dentro de mim, de querer falar do amor de Jesus. Eu iniciei na igreja, né, com os evangelismos,
Depois, na faculdade, eu já tinha célula, eu e minha irmã fazíamos célula. A maior felicidade indo no ônibus lotado com um violão, assim, pra fazer célula, bora fazer célula. E aí, e sempre já tinha isso dentro de mim. E aí, quando foi em 2020 eu fui pra MF, a Escola Missionária de Férias da Jocum. E aí eu fiz essa escola, e aí o Senhor já começou a queimar outras coisas dentro de mim. Eu falei, uau, existe a obra do Espírito Santo. Eu sabia sobre a obra do Espírito Santo, mas eu não tinha experimentado a obra do Espírito Santo. E ali no prático eu experimentei a obra do Espírito Santo. Eu vi curas, eu vi palavras proféticas acontecendo. Eu vi assim, sabe, aquilo acontecendo. E eu só tinha aprendido sobre aquilo. E eu falei, Deus, eu quero viver isso. E aí eu fui me aprofundando, eu voltei queimando. Aí depois eu fui para o Ceará, no Impacto, de 20 dias, com um grupo de jovens, que eu nem conhecia, só fomos. Aí só juntou e fomos. E ali o Senhor plantou uma inconformidade muito grande no meu coração, de ver pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome dele ainda no Brasil. E eu falei, meu Deus, nós precisamos anunciar o seu nome, aquilo que o Senhor fez por nós. E aí eu voltei. Eu sou fisioterapeuta, eu tinha um estúdio de pilates, de fisioterapia na época, e eu voltei. E aí com essa chama dentro de mim, e aí eu falei, Deus, e aí? E aí eu tava me vendo, em vez de fazer a terapia, eu tava com a Bíblia na mão pregando para as minhas pacientes. Eu falei, meu pai do céu, como que eu vou fazer? Virou uma igreja lá. Pois é, aí eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra, um direcionamento e tudo mais. E aí teve uma noite que o Senhor falou comigo. Tava ajoelhada orando e foi nítido assim. Ele falou, até quando você vai resistir ao meu chamado? Eita. E aí parece que eu entendi. Aí as escamas caíram, assim, eu falei, é isso, é Missões Integral. E aí eu fui pesquisar, eu pesquisei a Jocum, pesquisei algumas escolas, assim, mas nada assim. E aí, no mesmo dia, uma amiga me mandou sobre a Cianici. Ela falou, Rebeca, você sabia que a Cianici tem uma escola missionária? Antes a gente tinha uma escola missionária. Ela falou, não sabia não, pensei que era só uma companhia de teatro. Aí aí ela falou, eles têm, ó, entra aí pra você ver. Aí eu entrei. Quando eu entrei, meu coração queimou. De uma forma, eu falei, é isso. E aí eu me inscrevi, o Senhor confirmou de diversas formas. E quando eu passei no processo, Deus me lembrou da oração que eu tinha feito na adolescência. Então foi assim, eu tô há 5 anos, esse é meu 5º ano no ministério. Estamos aí. Muito Para a legal. glória Então, do Senhor. E comigo eu me converti com 14 anos também. E aí foi um processo muito interessante, porque logo que eu me converti, meu pai, minha mãe e minha irmã também se converteram, né? E foi numa ordem, primeiro meus pais, depois eu, depois minha irmã. E só que foi com 16 anos que assistindo uma peça de teatro, inclusive foi do Instituto Peniel, que eles trabalham com ribeirinhos, não sei se vocês conhecem. E aí eles apresentaram na antiga igreja que eu era, que era a Primeira Batista de Santo André, e lá já tinha um apoio, um cuidado com o missionário e envio de missionários. E aí quando eles apresentaram essa peça, a peça mal começou e eu já fiquei uau, né? Porque eles realmente fizeram uma encenação real de um índio, foi numa situação bem ribeirinha mesmo, que os missionários estavam lá pregando para os índios e aí eles tiveram que voltar para a região local deles. E aí nisso tinha um dos índios que era amigo do principal, né, da peça, mas é uma pessoa real, ele morreu sem conhecer Jesus. E aí esse rapaz, quando os missionários voltaram, ele falou na língua, eu não sei se era Guarani, não lembro agora, mas ele falou numa língua lá, e aí eles traduziram durante a peça, batendo o cajado dele, assim, eu falei que era para vocês voltarem, porque vocês não voltaram ou vocês não ficaram, por isso meu amigo morreu sem conhecer Jesus. E essa cena, eu não esqueço, eu estava na galeria da igreja e eu não sabia, né, o que Deus queria da minha vida, propósito, mas bateu forte no meu coração. Eu preciso ir, senão as pessoas vão morrer sem conhecer Jesus. E aí, na hora, era como se aquele indígena, ele batesse o cajado e aquilo calasse no meu coração. E aí, dali pro meio da peça, só chorava e eu só queria levantar e falei, olha, Deus está falando com a igreja inteira, é um mover, e Deus está falando comigo. E aí tinha mais ou menos 1.500 membros na igreja, quando a liderança, né, do Instituto foi lá,
Ele falou assim, ó, se você sentir um chamado, Deus tá te chamando para as nações, ou especificamente para os ribeirinhos, ou para indígenas, enfim, para esse povo, né, que você se coloque de pé, que a gente vai orar por você. E aí eu já tava com o coração saindo pela boca, e falei assim, a igreja toda vai levantar, que bobeira e tal. E eu era nova convertida ainda, fazia 3 anos, né? Eu tava ainda entendendo. E aí eu levantei, eu olhei a igreja toda sentada, e levantou só eu e uma amiga minha. E aí na hora que eu levantei, eu falei, uau, Deus falou comigo. E aí dali em diante, a minha primeira viagem missionária foi para Amazonas, que aí foi para os ribeirinhos, e aí foi pela igreja organizada, e dali foi indo outras viagens que o Senhor foi direcionando, né? E é muito louco isso, porque todas as vezes que eu tentava ter uma vida, vou dizer assim, normal, né? Como dizem, ter um trabalho, ter uma família, assim, o Senhor falava, eu vou te dar tudo isso, porque tudo isso tá dentro do meu propósito, né? As demais coisas serão acrescentadas. Porém, eu quero que você cumpra a minha vontade. E tudo isso está dentro da minha vontade. Eu vou te dar uma família, eu vou te dar um trabalho, eu vou realizar os seus sonhos dentro de você pregando o evangelho. Então, muitas vezes, quando eu saía desse caminho que aconteceu, de eu querer uma vida, vou dizer de novo, normal, que tudo é espiritual, às vezes a gente acha que não, mas né? Eu me via saindo do propósito, do chamado que Deus tinha para mim. E aí eu me perdia também nisso. E aí todas as vezes que eu alinhava, né, que vocês perguntaram sobre como que isso na nossa vida, né, se encaixa também, eu coloquei tudo isso junto. Então o chamado, a vocação e o propósito, ele é uma coisa só. Então todas as vezes que eu vou, desde trabalho, que eu falei da arquitetura, toda vez que eu vou fazer um projeto, a Rebeca não estava falando isso, quando eu vou atender o cliente, eu oro até mesmo que o Senhor queira que eu faça aquele projeto. Então, é muito além de eu ter uma renda, é muito além de eu ter as coisas para mim. Então, o Senhor sempre foi direcionando. E aí, o Nici veio nessa forma também, de que eu sou bailarina também, né? Então, o Senhor resgatou isso do meu coração, que era um sonho também. Eu não só... É uma história muito grande. Mas, quando eu era criancinha, eu queria entrar na Globo e participar do Talentos Brilhantes. E aí a vida foi conduzindo para outras coisas, mas na minha igreja eu me envolvi com teatro, aí fui balé, né, fiz tecnicamente. E aí eu achei que isso nunca ia se realizar mais, né, que eu não ia poder pregar o evangelho através da arte, mas isso sempre foi no meu coração. E aí eu conheci a Cianici assistindo algumas peças por alguns amigos, mas quando eu assisti o Rua Azusa, que é um dos musicais lá no teatro, aquilo ficou mais ainda no meu coração. Eu falei, eu tenho que entrar na CIA. E aí foi esse ano que aí eu fui e prestei, né, definitivamente. Eu já tinha prestado para os musicais, mas não tinha passado. E aí eu prestei, eu falei assim, vou prestar para o desencargo. E aí fui que eu passei, eu falei, agora. Aí tive que organizar tudo e tal, e o Senhor foi confirmando, né, essa questão de sonho pessoal, de chamado, de direção dele. E aí é mais essa questão. E aí mais uma coisa que eu acho importante falar, não falo muito já, a gente se deixar vai indo. Mas eu acho isso muito importante porque a gente está falando para jovens também, né? E tem muita essa dificuldade, como o Tiago comentou, dessa questão de o que eu vou fazer com a minha profissão, ou com o meu relacionamento, ou com os meus pais. E tudo isso é uma coisa só, porque tudo é para o reino. Só basta você discernir como fazer isso dentro do chamado que o Senhor direcionou para você. A minha faculdade também veio também um forte desejo no meu coração de acabar com a extrema pobreza no Brasil, na África. Isso veio muito específico. Então, o Senhor, ele vai dando sinais. E aí, cabe a gente pegar esses sinais, alinhar com a palavra e com o tempo com ele, entender para onde a gente vai. E aí, quando eu passei na faculdade e tal, para estudar, tudo que eu fazia era em prol de poder ajudar as pessoas e transformar o meu país e a África também, que foi isso do nada, né? Então, eu fui entendendo que os caminhos e o direcionamento que Deus dava também como missionária, pisando em lugares onde eu conheci culturas, pessoas distintas, me ajudariam como missionária, como esposa, como cristã e como mulher, e, enfim, o chamado que ele tinha. E isso vai moldando a gente. E aí, é por isso que eu acho que a gente, como jovem, quando a gente vai escolher uma profissão, ou quando a gente quer entender o chamado e o propósito que a gente tem, é muito importante, assim, parar e falar, Senhor, como alinhar tudo isso? E estar atento, porque os sinais, eles vêm. É isso. Bem, eu acho que esse entendimento, ele é perfeito, assim, a gente, quando conversa com os jovens, a gente sempre fala sobre propósito,
Eu acho que é sobre isso. É sobre você entender o seu verdadeiro propósito em Cristo. E o resto é o resto. Às vezes as pessoas perguntam, Thiago, o que você faz? E às vezes eu penso assim, eu não sei. Até hoje eu não sei o que eu quero fazer profissionalmente. Eu faço o que Deus vai colocando para eu fazer. Porque o que importa para mim, o que tem importância para minha família, é o que a gente faz aqui. Eu acho que esse é o principal. Acho que quando você entende esse propósito, literalmente, as demais coisas elas são acrescentadas. Eu acho que é importante. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? A gente tem uma curiosidade, né, envolvendo a nossa líder de teatro, Stephanie, que a gente ficou de falar para você que, assim, a gente assumiu recentemente a liderança esse ano, né? São 2 casais, que é eu, minha esposa, o Gustavo e a esposa. E a gente montou uma equipe pra gente trabalhar, né? Pô, gente, vamos trabalhar, vamos fazer... Testemunha, é o testemunho. É um testemunho. E o nosso tema, o tema da nossa igreja esse ano é níveis mais altos, né? Viver níveis mais altos. A palavra do ano. A palavra profética pro ano de 2025. E a gente estava lá numa reunião, fazendo departamento, e a gente falou, pô, você vai ficar responsável pelo teatro... E aí ela lançou, mas a gente vai poder fazer qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa, vamos alto, vamos pensar grande. Aí ela falou assim, a gente o Giovanni em si. Não, mas foi como uma piada. Foi piada, foi tipo, total. Foi tipo assim, a gente consegue trazer o Giovanni em si? Só que foi... eu falei tipo assim, eles falaram, não, é pra você pensar alto. Eu falei, traz a Anice então. Foi assim, foi em tom de brincadeira total. Um pouco de sarcasmo, de ironia. Aí... A brincadeira com fundo de verdade. Pode ser do sopa assim, ó. Aí, eu e a minha esposa, né, a gente terminamos a reunião, todo mundo foi pra casa, a gente ficou lá pensando, falou, e por que não? Né? Aí vê como as coisas estão muito alinhadas assim no propósito de Deus, né? Que aí ela abriu o Instagram, ela viu que tinha uma equipe aqui em Manaus que ia se apresentar numa outra igreja. A gente mandou mensagem, conseguiu falar com o líder regional e no outro dia, assim, menos de 24 horas, a gente já tinha confirmado. Olha só. Então, assim, então a gente mandou mensagem lá no grupo, gente, então, acho que foi 29 de março, era 29 de março, isso foi, acho que foi fevereiro, né, nossa reunião. 29 de março, Giovanni Si na Igreja Aliança com Deus. E foi tão de Deus assim que a gente também conseguiu a data pro sábado, não foi? Exatamente pro sábado. Porque ninguém tinha um sábado de vocês. Já tava tudo... A agenda... já tava tudo fechado. Já tava tudo fechado. E a gente falou, não, tem aqui somente dia 29. Eu só tenho essa data, dia 29. Quando a gente foi olhar, é sábado, pô. E aí foi incrível, foi muito legal. Inclusive, eu fiquei muito triste porque eu não estava aqui, eu tive que viajar a trabalho. Foi. Aí eu me preparei para assistir na transmissão, e como a gente falou aqui nos bastidores, no dia os computadores pararam de funcionar, a gente não conseguiu transmitir, mas a minha esposa me mandou um vídeo, né, alguns vídeos, e assim, é muito incrível quando as coisas elas estão dentro e alinhadas com Deus, porque assim... eu assistindo o vídeo ali, eu sentia a presença do Espírito Santo assim, absurdamente, né? E é muito legal, é muito incrível, porque como eu falei aqui em off, eu gosto muito de arte, de cinema, de teatro e música, né? Eu acho que essas coisas são as linguagens da nossa alma. O Thiago, pra quem não sabe, já foi uma árvore de Natal. Já foi uma árvore de Natal. Tá muito mais preparada aí que a gente aqui, ó. Que isso, gente? Pra mim, assim, teatro foi... Você falou, né? Que você era muito tímida. Eu também. Nossa, a apresentação de escola, seminário, falar em público pra mim era um terror. Literalmente. Eu não conseguia falar em público. E assim, o teatro foi o que me desbloqueou. Para hoje eu conseguir subir num púlpito, falar de Jesus, foi através do teatro. Então é muito legal, assim, a gente repetir, estamos sendo redundantes, mas assim, estamos muito felizes realmente em poder receber, em ter a CNC aqui, pra gente é muito legal. Assim, porque nós estamos, desde quando eu fui líder de teatro, tenho que mais de 10 anos, vamos colocar assim, uns 15 anos talvez. E assim, a gente está na terceira ou quarta geração de líderes de teatro aqui. E assim, pra gente, a gente ainda se mantém nesse sentimento de que é algo essencial, né? Não só o teatro, a música, mas a arte como um todo. E
aí eu queria pegar o gancho aí dele e eu queria pedir de vocês sugestões, dicas, ideias de como aplicar essa questão da arte e do teatro a nível assim de igreja local, que a gente tem essa dificuldade de encontrar pessoas que se disponham, né, a tentar, né, a tentar quebrar essa timidez e tal, e trazendo isso para os jovens, entendeu? Abordando temas de jovens. Se vocês tiverem alguma coisa assim para falar sobre isso também, que possa ajudar. Eu acho que é mais, assim, a gente, para quem, assim, agora na companhia, esse ano, por exemplo, né, tivemos uma turma que chegou que não sabia nada de teatro, nunca tinha feito um teatro. Teve gente que nem gostava de teatro, mas ouviu o Senhor e falou: Deus, eu vou, eis-me aqui, estou indo, sabe? Aí quando a gente vai falar agora da parte técnica, né, um pouco disso também, tipo, como que eu começo, como é que flui? Você buscar entender a sua equipe, conhecer a sua equipe, no sentido de, tipo, ele é mais comunicativo, como é que é mais a área dele, e aí buscar essa dinâmica na equipe, né, de ter essa dinâmica com cada participante. Então, existe algumas aulas específicas, atividades que você pode trazer essa proatividade em conjunto da equipe, né? Então, a gente tem muitos professores que trouxeram um pouco comédia dell'arte, né? Essa peça em específica de extração, como Batalha Invisível, ela tem muito da comédia dell'arte, que é uns autores aí muito conhecido, que tem grandes ferramentas. Nós tivemos também uma professora que veio da Itália trazer um pouco assim da comédia dell'arte. Então, esse é muito bom, comédia dell'arte. Acho que é realmente estudar o básico assim, de artes, começar a gerar neles esse interesse pelo teatro, né? Pela história do teatro. Talvez porque às vezes a igreja acha assim, vamos apresentar uma peça, é só reunir ali, começar a ensaiar a peça. Mas trazer essa consciência que você está levando a mensagem de Jesus através daquilo. Então tem que ser com excelência. Assim como a gente estuda, faz faculdade, para exercer uma profissão, os ministérios na igreja tem que ser com a mesma excelência. E a mentalidade da igreja, eu creio que está sendo mudada para isso. Aos poucos, mas está sendo mudada. Então, o Ministério de Teatro local precisa entender isso também. Então, sentar e reunir não somente para ensaiar, mas dar um passo atrás primeiro, para depois avançar. Então, ver as bases do teatro, estuda, tem muitos jogos teatrais que ajudam muito a entender um pouquinho do jogo que é o teatro. Porque o teatro é comunicação em cena. Então você precisa se comunicar e não somente em fala. O seu corpo fala, as suas expressões falam, tudo que você faz fala, o seu olhar fala. Então os jogos teatrais, ele ensina a sair de dentro para fora. Não é uma coisa que você só externa. Não, é uma coisa que você cria dentro primeiro, para depois você comunicar para quem está vendo. Aí sim gera comunicação. Por isso que o teatro ele aproxima. Porque é uma coisa que é gerada em você, que comunica e a pessoa vê, se identifica e aí tem a conexão. Então, é isso. É gerar essa responsabilidade, essa excelência antes de já falar assim, gente, temos uma peça e vamos ensaiar. Não. Tipo, trazer a consciência sobre aquela peça também. Qual texto bíblico está sendo baseado? Por que vamos fazer ela? O que queremos comunicar à igreja? Então, ter esse preparo. Uma das coisas que eu acho muito legal no início, na preparação dessa peça, especificamente, é que, assim, a gente está fazendo personagens que, às vezes, a gente precisa de tonos, às vezes a gente precisa se comunicar pelo olhar. E lá na base, a gente fez a construção disso com algumas aulas, como a Gi falou, que teve com uma professora italiana,
mas tiveram algumas pessoas também da base que deu treinamentos pra gente de como a gente conseguir pensar rápido, de como a gente conseguir uma interação com o outro, que, por exemplo, às vezes você não toma café com aquela pessoa que a gente mora na base antes de ser enviado pra turnê. Às vezes você não toma café com aquela pessoa todo dia, mas às vezes é essa pessoa que vai pra turnê com você. Então você precisa começar a criar aquela interação. A interação, ela não chega na cena, ela é criada antes. Isso é para a vida, mas falando no teatro, essa é uma dica legal, porque a gente fez muito isso lá, nos tempos que a gente tinha livre de responsabilidades pela base, cozinhando, lavando e tal. E nas aulas, a gente fez alguns exercícios que tinha que congelar assim, ó, no olho um do outro, ou numa posição de alto, médio, baixo plano, e sustentar no abdômen. Não consigo. Tópico sensível. Tópico sensível, desculpa, irmão, perdoa. Então, isso foi muito legal, porque quando acabava as aulas, ou às vezes nos momentos que a gente estava trabalhando, mas especificamente nas aulas, você via pessoas levantando a mão e falando assim, nossa, foi legal a gente ter feito isso na aula porque eu fui tratado nisso, ou porque eu tive um olhar nisso. E aí também, às vezes, cozinhando, nossa, foi legal o tempo que eu tive com essa pessoa porque eu conheci a história da pessoa. Então, essa provocação de um tempo de qualidade, a provocação também de exercícios é legal, porque quando chega na peça, aí o negócio sai, o Espírito Santo vem, a técnica sai porque foi construído. Então, Deus age, né? Nesse contexto de igreja é isso, é relacionamento. Tipo, pega um grupo, faz eles saírem juntos, sabe? Assim, vamos fazer um rolê juntos para criar essa interação com o grupo, né? Porque sem interação, o teatro não vai. Foi feito um exercício com a gente no início do ano, que eu acho que para mim foi um dos exercícios mais incríveis, assim. A peça Batalha Invisível, para quem assistiu, ela é uma peça toda narrada, né? E aí foi muito diferente, porque a Cia nunca tinha feito peças assim, foi a primeira vez, então era tudo muito novo para todo mundo, até para quem tinha acabado de chegar. E aí eles fizeram um jogo de teatro com a gente, que a gente tinha que construir uma história, mas sem falar nada. Como que eu faço para construir uma história? E eu tinha que construir essa história e o meu amigo tinha que entender o que eu estava construindo para ele dar continuidade na minha história. E eu tinha que entender, entende? E aí foi uma loucura, mas foi tão legal porque teve pessoas que construíram histórias tão bonitas que emocionou. Teve uma história que foi muito bonita, assim, que construíram. Mas o legal disso foi essa construção do olhar. Tipo, a gente se comunica muito pelo olhar. Às vezes está acontecendo alguma coisa em cena, a gente se olha, eu já sei. Se ela tá olhando para mim alguma coisa, eu já vou procurando, assim, tem alguma coisa rolando. Então a gente já vai se comunicando. Então isso trabalha muito a nossa comunicação sem o falar, mas só no olhar. Mas também o jogo que a gente tem que ter. Então, durante o teatro, a peça, sendo ela falada ou não, tem muito disso, do jogar. Você é o tempo todo jogando. A Rebeca falou comigo, tô jogando com ela. A Stephanie também, o Guilherme. Foi também. muito pegado no nosso pé isso, porque essa peça é muita interação entre todos os personagens. Então você não pode deixar de jogar em nenhum momento. Em nenhum momento. Jogar, tipo assim, interagir. Todos estão interligados, então você tem que estar. Você tem que manter o corpo vivo ali, né, em cena. Então, isso faz parte. Então, a gente é muito pegado no pé nesse sentido, assim, também. Cobram muito da gente. E aí, trazendo aquele, né, o conselho de tempos de mesa, com a equipe, com o grupo, de sentar, conversar. Vamos construir uma história agora? Equipe tal vai construir, planeja alguma coisa e construa uma história, sabe? Isso é muito legal porque você acaba ativando a criatividade de todo mundo, a sua. Então, nossa, tal coisa, sabe? Durante as aulas que nós tivemos de laboratório, muitas marcações de Batalha Invisível e até mesmo de distração foi de laboratório. A equipe viu tal movimento, achou interessante e colocou na peça, sabe? Então, vi tal movimento, achei interessante, coloquei na peça. Então, sabe, são muitas cabeças. Então, é muita criatividade que vai estar fluindo. E isso é bom que você vai gerando isso no coração deles, sabe? Questão bíblica também, criatividade de textos bíblicos. É muito, 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 muito bom. Já entramos no assunto de ensaio, né, praticamente. Sim. Como que funciona, então? Quando que vai ser o primeiro ensaio? Bom, gente, seguinte, o papo tá bom, mas infelizmente, né, a gente tá chegando no nosso horário, tá, assim,
A gente tem uma agenda ainda a cumprir. A gente, se pudesse, a gente mantinha vocês aqui por mais 2 horas, né? Porque realmente, assim, tem muita coisa ainda que a gente queria perguntar, que a gente queria falar. Mas a gente entende que vamos deixar para uma próxima oportunidade. Tá bom? Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para a juventude, não só a nossa juventude, mas para a juventude como um todo, porque realmente o trabalho de vocês faz a diferença, tá? A arte, a gente precisa entender, a gente precisa falar mais disso, que a arte no Evangelho, ela faz a diferença. Ela traz conexões que às vezes um discurso não consegue alcançar. Então, eu queria que vocês deixassem um pouquinho cada uma mensagem para a gente encerrar e agradecer mais uma vez por vocês estarem conosco aqui. É uma honra, eu falo em nome dos nossos presbíteros que ficaram muito felizes também com toda essa mobilização de vocês poderem estar aqui conosco novamente, tá bom? Então a gente vai começar agora com a Stephanie. Bom, eu tenho que olhar para a câmera, né? Bom, eu acredito muito que, principalmente, né, para jovens, busquem ouvir a voz de Deus, sabe? Isso é o primordial. Por mais que você tenha uma ânsia no seu coração, um desejo de fazer alguma coisa, busque ouvir o Senhor e, principalmente, se você tem esse chamado ou essa, talvez, intuição, assim, de fazer algo através da arte, se entrega, se dedica, mas não deixe de entender que falar do amor de Jesus, como o Tiago mesmo estava comentando, só, Jesus te ama, vou ali entregar um folheto. Não, mas use as ferramentas que o Senhor entregou nas suas mãos para glorificar Ele e viva de forma intensa como servo do Senhor. Jesus foi servo antes de tudo, então pense nisso. Eu vou falar um pouquinho do que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante as ministrações de distração, que é sobre a geração de hoje se posicionar. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida que não gera responsabilidade no reino, sabe? Eu só vou. Não, e o Senhor quer de nós decisões e posicionamento. A vida cristã é regrada nisso, decisões e posicionamento. Então, que você, eu sei que talvez tenham muitas pessoas, né, de várias faixas etárias ouvindo a gente, mas é isso, primeiro ouça a voz do Senhor, e para ouvir a voz a gente precisa buscar, não tem outro caminho, então realmente vá para o seu secreto, mergulhe na palavra, se consagre, jejue, porque nós precisamos de intimidade para ouvir a voz do Pai. Então, pergunte onde, quando, como o Senhor quer fazer através da sua vida, porque cada um tem um propósito, como o Tiago falou. Cada um tem um chamado específico que o Senhor quer nos usar. O Senhor nos escolheu para ir. Talvez você possa ser usado dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, com seu vizinho. Então, pergunte qual a estação certa, como o Senhor quer me usar e quando o Senhor quer me usar. Porque o Senhor vai te responder. E é isso, se posicione diante daquilo que Ele falar. Amém. O meu Senhor tem ministrado muito durante essas distrações. E algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração é sobre responsabilidade, sabe? É tempo de ter responsabilidade com o reino, sabe? Então, você que está nos assistindo, né? Talvez você já está orando para viver esse tempo. Você já tem esse seu coração já queima pela missão. Você tem esse desejo de servir, de pregar o evangelho, mas sabe que você vai estar tomando uma responsabilidade. Porque você não está falando, não é só um simples evangelho, é o evangelho puro, é genuíno, né? Então, existe algo que eu sempre oro, assim, quando a gente vai orar antes de ministrar, Deus, não deixe que essa arte seja vazia. Não deixe que a gente leve uma arte vazia, mas que nós levamos a mensagem do Senhor, mas carregada de amor, carregada de genuinidade no Senhor. Né? Que as pessoas elas não possam sentir emoção, mas que de fato elas possam sentir o coração de Cristo. Então, se você está orando por isso, para viver esse tempo de missão, continue orando. É importante também você entender o tempo de Deus. Por mais que a gente não entenda, mas o tempo de Deus ele é melhor.
O tempo de Deus, ele sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. Então, espere no tempo de Deus. Continue buscando, orando. Esteja sensível àquilo que o Senhor tem a falar, àquilo que o Senhor tem a compartilhar no seu coração, que eu tenho certeza que a hora vai chegar. E quando chegar, meus amigos, não vai ter ninguém que vai te segurar. Aí você só vai e vai. Amém? Amém. Amém. Vocês são fera. É isso aí. Considerações finais, Gustavo. Gratidão, né, por esse momento. Uma mesa aqui com vocês, uma aula, na verdade, que vocês deram pra gente aqui, compartilhando de ensinamentos, né? E um recado pro pessoal aí, se você ainda não nos segue no Instagram, aqui no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, ativa nossos sininhos, segue lá no Instagram, @atj.sed, lá você vai ficar por dentro de todas as nossas programações, e o Instagram da nossa igreja também, @aliançacomdeus.sed. Faz isso aí agora. E assim, da mesma forma que a Giovana disse que estava quando a Silvia se visitou a igreja dela pela primeira vez, é assim que nós estamos agora. A gente está muitíssimo feliz de receber vocês, né? Essa apresentação, eu tenho certeza que vai impactar muitos jovens, muitas pessoas que estarão aqui. Existe um propósito para isso e eu creio demais nisso. Somente obrigada por terem vindo aqui. E é isso, a gente espera mais visitas de vocês. Amém. Muito bem, é isso aí, pessoal. E você, jovem, adolescente, escute, o inimigo, ele não quer te destruir, ele quer te distrair. Então, agradecer mais uma vez vocês, tá? Que Deus abençoe e continue prosperando o ministério de vocês, que vocês continuem alcançando multidões através do amor, do evangelho do Senhor Jesus, da arte. Amém. A vida de vocês realmente é muito legal, tá? Então, que Deus abençoe você que nos assistiu, que Deus seja a luz na sua vida, que você alcance todas as coisas que você quer na presença do Senhor. E se prepare aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que teremos novidades nos próximos dias. Que Deus te abençoe, até a próxima, e é isso.